Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e internautas. E é com alegria de sempre, numa manhã um pouco mais fria do que de costume, nos nossos estúdios aqui, 14,5 graus, que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª URI, União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz um tema bastante oportuno para este final de semana de carnaval. Afinal, tem sido época em que a brincadeira, antes saudável e ingênua, ao tempo dos nossos pais e avós, tem se transmutado em permissividade e excessos de toda sorte, incluindo os da sexualidade. Desejamos, desta forma, oferecer singela, mas sincera contribuição ao debate e reflexão deste tema tão importante quanto necessário nos dias e no momento atual. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 2049 1212. Telefone fixo 2049 1200 ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. E você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar as nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. Passamos então a apresentar a equipe de trabalho dessa manhã, onde contamos com a presença amiga das nossas queridas Fábio e Naice, da Associação Espírita Nosso Lar. Operando os nossos canais de comunicação, interagindo com você, nós temos o nosso querido amigo Nick, da Casa Espírita Amor e Caridade, e temos hoje a Loine, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, nos visitando, e ela passará a integrar a nossa equipe nos próximos meses. Eu sou Sandra Cússera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e serei o vosso âncora nesta manhã. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que, de forma voluntária e anônima, contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado, a Scala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Olá, amigos, estamos de volta e para que possamos dar início ao nosso debate, vamos refletir um pouco sobre esse momento.
Conviver de forma harmônica e equilibrada com a própria sexualidade tem sido um grande desafio para a humanidade, de modo geral. Podemos perceber muitos problemas relacionados a essa questão presentes nos relacionamentos, gerando dor, tristeza e mágoa. Por muito tempo, a sexualidade foi vista como algo a esconder, errado, sujo, pecaminoso. E ainda hoje podemos encontrar essa visão equivocada permeando algumas filosofias e religiões. Por outro lado, a liberdade sexual presente nos nossos dias trouxe para a sexualidade uma roupagem vulgar, de liberdade extrema, de permissividade, de precocidade, de dissociação com os sentimentos e compromissos verdadeiros. Diante de realidades tão antagônicas, tendendo cada qual para um extremo, naturalmente surge o questionamento. E para a doutrina espírita, qual o significado da sexualidade? E é este o objetivo dessa nossa hora de conversa. Levar ao ouvinte amigo o pensamento espírita acerca dessa questão tão delicada e presente nas nossas vidas. Então nós vamos começar pela nossa amiga Naice, lançando a base conceitual, para que a gente possa então discorrer sobre as demais questões. Já que falamos à luz da doutrina espírita, então nós perguntamos como a doutrina espírita entende a sexualidade humana. Naice, por gentileza. Emmanuel, que é um espírito muito elevado, mentor de Chico Xavier, no livro psicografado por Chico, Vida e Sexo, ele relata a sexualidade como uma energia inerente ao ser humano, cuja importância dessa energia, na sua essência, verte direto da criação divina, para a constituição e para a manutenção de todas as criaturas. Não só para criar a vida do ser humano, mas para a manutenção, para manter a vida, essa energia se faz necessária. Com ela e por ela, todas as civilizações da Terra se levantaram. Divaldo Franco, um palestrante espírita de extrema importância, pontua que o sexo é um departamento que a divindade nos deu para o milagre da reprodução, para a troca de hormônios físicos, para a permuta de hormônios psíquicos e para a troca e fortalecimento das energias espirituais. É um dos mais lindos departamentos e ele é tão sagrado que através dele a vida se multiplica. Sexo deve ser um fenômeno de afetividade e renovação das energias. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, Allan Kardec nos coloca: quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma. Dessa forma, a sexualidade humana, então, representa o conjunto de comportamentos que concernem a satisfação da necessidade do ser humano de satisfazer-se sexualmente pela união da carne. Mas mais que isso, quando ligado ao amor, a satisfação plena pela união das almas. E a sexualidade, então, concluindo, ela é uma energia criadora, é uma manifestação do espírito que se identifica com o Criador em uma expansão, em um movimento de cocriação. Isso quer dizer, não só para criar a vida, mas para criar em geral, em todos os departamentos da vida, nas ciências, nas artes, nos trabalhos, enfim, em tudo essa energia é utilizada como fonte de criatividade ao ser humano.
E desta forma, Emmanuel também no livro Vida e Sexo, ele nos pontua algumas normas de conduta quanto ao uso da sexualidade. Ele coloca da seguinte forma: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito a si mesmo e aos outros. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Essa fala da Naice deixa bem claro pelo menos duas coisas. Que a sexualidade é uma energia que nos cabe direcionar e talvez nós não a estamos saibando dirigir. E também que a doutrina espírita, ela não é uma doutrina moralista e cerceadora. E essa fala, essa citação de Emmanuel é fundamental para que a gente compreenda. Ela apenas nos pede maturidade, compreensão daquilo que temos em mãos para bem dirigir. E responsabilidade para com o que a gente faz com ela, né? E nós podemos ter uma percepção interessante também no Livro dos Espíritos. Nós podemos dizer que a sexualidade ela entra na linha das nossas paixões. Sim. Também. Uhum. E aí lá, no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta sobre a natureza dessas paixões. E ele é orientado de que, se ela está em nós, elas não podem ser más, né? E na questão 908, ele pergunta o seguinte: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E aí ele recebe uma resposta que eu acho incrível. Eles dizem para ele assim: olha, as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Ou seja, a questão é, quem está governando quem? Isso. Nós estamos controlando a nossa sexualidade ou é ela que nos E não controla? poucas vezes a gente cita isso como argumento das nossas escolhas. A carne é fraca. Exato. Dizendo que o cavalo que nos comanda, né? É. Mas então, quer complementar, Não, Niki? eu trouxe algumas frases aqui, ditas por espíritos que são bastante conhecidos no nosso meio. Um desses espíritos se chama André Luiz, do livro, aquele que escreveu o livro Nosso Lar com Chico Xavier, né? E essa passagem é do Missionários da Luz e ele diz assim: o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo, né? Há muita diferença, né? Um sexo para a vida e não uma vida Para o sexo. Isso aí. Estamos começando com bastante, muitos argumentos, né? Muitas reflexões importantes. E aí a gente já aproveita, né, que começamos a comentar a respeito do sexo, a sexualidade como uma energia que muitas vezes nos parece uma potência difícil de controlar. E a gente pergunta então para a Fábio, se é lícito pensar desta forma, o sexo como uma potência, e como definir essa energia sexual, Fábio? Veja que essa energia ela está em toda a natureza, né? Quando a gente olha para os outros animais, porque nós também somos animais, ditos mais racionais, mas pertencemos à mesma classe. Na natureza, ela está muito presente e de uma forma, digamos, mais grosseira, né? No ser humano, ela está presente e ela nos acompanha ao longo das nossas vidas, não somente desta. Ela está presente em nós, ela se manifesta, como a Naice falou ali antes, nas atividades que a gente faz. Então, quando nós estamos produzindo, quando nós estamos criando, nós vivemos utilizando a nossa energia sexual, utilizando essa força. Nós não podemos negá-la. Nós precisamos aprender a utilizá-la da melhor forma possível. E é interessante porque, diferente de outros aspectos da natureza, ela vem evoluindo com o homem, ela vem se modificando. Em algumas obras a gente encontra uma referência que eu acho bacana, que fala que ela nos acompanha do átomo ao arcanjo. Então, por todo o processo evolutivo, ela está ali. Nós estamos aqui falando e utilizando a nossa energia sexual para essa finalidade. O que muda nela quando ela se manifesta no homem? Que ela precisa se conectar às emoções e à moral a fim de atingir as suas finalidades sublimes. Porque da mesma forma como ela é utilizada
para nós materialmente, ela é utilizada como uma paixão, ela é utilizada para a obtenção do prazer, ela tem o poder de gerar vida. Então, não é algo com que se possa brincar. E é a mesma energia. Exatamente. Então, olha só a importância da gente saber lidar com isso. Né? Isso. A mesma energia capaz de gerar o mal é a energia capaz de gerar um bem tão grandioso quanto a vida. Me faz lembrar uma passagem do Chico. Em uma certa época de sua vida, ele pediu para o seu mentor, que se chamava Emmanuel, e ele pediu: o que eu faço com o meu desejo sexual, né? Já que ele não tinha nenhum parceiro durante sua vida. E o Emmanuel disse para ele canalizar as suas energias sexuais para o seu cérebro. E ele usava da energia sexual que não era usada para que ele tivesse força e fizesse o bem através da sua mediunidade e do seu amor. Então, dá para canalizar também essa energia para outros setores do nosso corpo. Incrível essa passagem do Chico. Mas aí também a gente precisa pensar que o Chico estava em outro patamar. Sim. Né? Ele vivia um patamar evolutivo que vai um tanto além. Que não nos pertence ainda, Fabi. Né? Exato. Então, existem sim alguns missionários que conseguiram isso. Em algumas leituras, algumas obras trazem para a gente a questão da sublimação. Isso. Né? Que seria a capacidade da gente utilizar. Você utiliza a energia sexual para criar, mas sobra aquele tanto que é destinado à vida sexual. Então, se eu não quero utilizar dessa parte para ter uma vida sexual, o que eu vou fazer com isso? Né? E aí é que surge, por muito tempo se colocou essa questão da sublimação. Então, quando é um espírito mais elevado, ele consegue sim fazer isso. Porque o que seria sublimação? Transformar essa energia em sentimentos sublimes, em sentimentos melhores. E aí tem um psicólogo ali do Paraná que chama Marlon Reikdal. Ele tem uma palestra incrível sobre sublimação. Conheço. Quem puder assistir, ela é maravilhosa. Pode repetir o nome para nós, Fábio? Marlon Reikdal. Ele é maravilhoso, ele tem palestras assim, incríveis, livros também. E ele fala assim que quando você fala em sublimação, você está falando em transformar a tua energia sexual em amor pela humanidade. Eu não tenho mais amor por um parceiro sexual. Eu tenho amor pela humanidade. Aquela energia se transforma nisso. E ele fala, gente, a gente tem dificuldade de amar de um para um. Você imagina de um para a humanidade inteira. Então, ele sugere que repensemos isso. Porque talvez esse pensamento, eu preciso sublimar, ele esteja mais relacionado ao medo de se relacionar. E que daqui a pouco de sofrer, né? Se relacionado ao trabalho. Com certeza. Né? Gera muito movimento. Então, talvez seja mais interessante pensar, não em termos de sublimação, mas de sexualidade equilibrada. Com certeza. Né? De ter uma vida sexual mais saudável e equilibrada do que em sublimar. Nós temos a nossa amiga Lia, que está hoje no Rio Grande do Sul, ela bota assim, muito bom, me parece algo que vem da alma essa decisão. E aí ela colocou, o homem velho escolhe o correto. Nós escolhemos para nós. O que faremos com essa energia, né? Nós percebemos, então, que a gente está diante realmente de um grande desafio. E a gente encontra, talvez, essa questão da sublimação nos votos sinceros de castidade. Que a gente vê em muitos religiosos, sinceros, de fato, que dirigem essa sua força, que não deixa de existir, vai sempre estar presente, para a criação, para a realização de outro tipo de obra de amor. Então, seria mais ou menos por aí. Mas é como a Fábio falou, né? É preciso ser uma grande alma, ter essa maturidade para canalizar dessa forma. Então, vamos voltar ao nosso mundinho, à nossa realidade aqui da maioria de nós. E a gente começa a compreender que, enquanto nós não movimentarmos a força da vontade e da disciplina,
nós estaremos muito mais sujeitos às quedas pelo uso desequilibrado das potências sexuais. Nice, você poderia então nos falar um pouco sobre essas consequências do uso equivocado da sexualidade? Quando nos relacionamos sexualmente com alguém, nós não estamos num ato simplesmente físico, sem compromisso nenhum. Aquela ideia do sexo livre e cada um faz o que quer, isso não é possível. Nós estamos nos relacionando fisicamente com alguém, mas também existe ali um entrelaçamento dos espíritos e uma troca de energias. E quando essas energias trocadas no ato sexual são desequilibradas, elas trazem sérias consequências para o casal, para os dois que ali estão, ou às vezes até mais de dois, dependendo, né? E como consequências físicas, nós podemos citar a contaminação através de doenças sexualmente transmissíveis, né? Parece coisa do passado, mas isso é muito atual. O Ministério da Saúde nos alerta sobre 6 tipos de doenças sexualmente transmissíveis em alta entre os jovens brasileiros. Inclusive algumas que já não se tinha mais registro estão voltando. Ah, é? Sim, é lamentável. Pela promiscuidade, e isso ainda, a troca de parceiros, ela favorece muito o contágio dessas doenças. E são elas o HIV, além daqueles que já estão em tratamento com a AIDS, diz o Ministério da Saúde que 260 mil, em torno deste número, têm o vírus, mas não tratam. E isso aumenta muito a possibilidade de contaminação. E muitos têm e não sabem. Muitos têm e não sabem. Ele cita 112 mil que têm e não sabem. Não sei de onde é esse número, mas é o Ministério da Saúde que nos coloca, né? Tem o HPV, responsável pelo o câncer de colo de útero, né? Temos a herpes genital, a gonorreia, que era uma doença que nem mais quase existia, a hepatite B e C e especialmente a sífilis. São doenças gravíssimas que podem ter consequências muito sérias, levando até a morte, né? Outra consequência física é a gravidez indesejada, que pode mudar totalmente a perspectiva de vida de uma jovem, de uma mulher que tinha planos, que estava estudando, trabalhando. A gente vê casos de gravidez muito cedo, onde inclusive as meninas perdem a infância. E às vezes não tem nem a organização física pronta e preparada para gerar um filho, né? E ainda essa gravidez pode ter consequências mais sérias quando ocorre o aborto. Que o aborto, na verdade, ele é um crime de consequências muito graves para os responsáveis e que pode essas consequências irem até para outras encarnações, né? Temos ainda as consequências espirituais e emocionais que vêm do sexo desregrado, né? Então, além daquela troca física, que é a contaminação por doenças, existe um entrelaçamento de energias. E essas energias podem estar completamente desequilibradas e viciosas. Então, a pessoa vai receber e se contaminar com essas doenças, levando ela a desequilíbrios emocionais gravíssimos e espirituais também, que podem se prolongar ao longo de várias encarnações. Podemos citar aqui as relações descartáveis, né? Às vezes as moças se queixam que o rapaz assedia, está apaixonado, até que ele consegue ter sexo com ela. Dali em diante, passa por ela na rua e nem sequer olha
no rosto dela. Isso é uma realidade. Então, sedução para descartar a pessoa, só ter mais uma na sua coleção, né? E acontece com mulheres também, mulheres que têm essa prática, não podemos pensar que são só os homens. A falta de respeito pelo seu corpo e pelo corpo do outro, a promiscuidade e agora no carnaval, o uso de álcool e drogas, que facilita tudo, né? Carnaval vem do latim carne vale, quer dizer que é uma festa de origem pagã, depois da quaresma, que é um tempo de recolhimento, onde tudo vale. E aí entramos nesses perigos físicos e espirituais. Temos que lembrar que nas relações nós temos que nos valer daquela fala de Jesus. Não fazer ao outro que não queres que te façam. O sexo é uma potência sagrada. Por isso ele exige responsabilidade e compromisso consigo mesmo e com o parceiro. Eu tenho a impressão de que as pessoas misturam muito o que antigamente, há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, 30, 40 anos atrás, as pessoas não tinham liberdade, né, para fazer e para falar o que queriam. Hoje as pessoas têm total liberdade, mas elas confundem, bastante até, e estão fazendo mau uso, porque elas confundiram liberdade com libertinagem. E é algo que nós precisamos pontuar, né? Um casal ou várias pessoas que têm relacionamentos íntimos, não tem como manter um relacionamento por muito tempo se a base delas está somente na sexualidade, ou no sexo, né? Ou na sensualidade. A base de um relacionamento tem que ser o amor. O sexo é uma consequência boa, muito boa, mas entre duas pessoas que se respeitam, né? Mas tem que ter o amor na frente, sempre. A libertinagem já é diferente. E realmente é isso que a gente vê na sociedade ultimamente, nos últimos anos, realmente, eu posso fazer o que eu quero, né? Não levando em consideração as consequências que vêm depois desses atos, né? É aquilo que o Haroldo Dutra, que é um palestrante espírita muito conhecido, fala. Ele diz que a sexualidade não é um problema. O problema é que nós não nos relacionamos com objetos, nos relacionamos com pessoas. E é essa relação que precisa ser repensada, né? Quando a Nayce fala, por exemplo, em relacionamentos descartáveis ou em sexo casual, a troca deixa marcas, né? Será que realmente não há uma expectativa ali? Será que não vai ficar uma mágoa? Como é que vai ser depois? E quando isso acontece reiteradamente, o que eu estou gerando para mim? Marcas no corpo e marcas na alma, profundas. Com certeza. Porque marca. As pessoas não sabem, elas usam o sexo como se fosse somente uma troca de energia corporal, orgânica, e não é. Até pode ser um elemento que colabore muito na aproximação das pessoas, mas ele não pode jamais ser a base. Porque um relacionamento só vai se manter se houver afeto verdadeiro. Eu peguei algumas afirmações e o Divaldo diz assim, Divaldo Pereira Franco, um grande palestrante espírita, diz assim: o sexo que Deus nos deu foi para a troca de hormônios físicos, para a permuta de hormônios psíquicos. É um departamento sagrado e lindo. Quando usamos da depravação para adquirirmos mais largo espaço de prazer, nós estamos produzindo um mecanismo degenerativo. Mecanismo degenerativo. Quer dizer, é a atividade que destrói ao invés de fazer bem. Eu acho que degenera, então, também a parte orgânica, a mental, e afeta, como diz a Nayce, o nosso superespírito, quer dizer, o nosso espírito. Né? A gente percebe que no final das contas, é como a Fábio falou, né? É uma questão não de negar, mas de aprender a usar. E aí eu faço uma relação também com a própria potência da inteligência. Porque quando nós somos
munidos, estamos sendo orientados por bons sentimentos, aquele cientista que tem uma grande sabedoria pode utilizar todo aquele conhecimento para a cura de doenças, como pode desenvolver uma bomba atômica. Então, a potência é a mesma. Agora, o que nós vamos fazer dela, aí é escolha nossa. Mas é muito importante isso que o Nick falou, que a gente esteja ciente que a lei de causa e efeito ela é infalível. E as consequências, e a Naice nos trouxe algumas, virão. Nick, para a gente dar uma paradinha, né, e depois continuar, você pode nos trazer, por favor, as participações do nosso ouvinte? Bastante participações aqui no Facebook, então eu quero mandar um bom dia, um abraço a todos que estão dando aqui os vários bons dias, né? A Roseli fala uma coisa aqui legal. Bom dia, é uma temática interessante. Muitas ideias tortas precisam ser melhoradas. Sim, é um grande desafio. Quero mandar também um abraço ao Sebastião, nosso querido amigo que está em Matina, na Bahia, nos assistindo também pelo Facebook. Um grande abraço a todos. Que bom, olha só as ondas do rádio chegando até os nossos irmãos da Bahia. Muito bom. Sejam bem-vindos, né? A todos os nossos ouvintes, o nosso abraço. Então, retomando o nosso debate aqui. A Naice nos trouxe algumas consequências do uso inadequado, desequilibrado da sexualidade. E a gente viu que existem, então, consequências físicas, espirituais e emocionais. E quanto a essa relação com a evolução do espírito, Fábio? Existe essa relação? Existe. É uma relação muito importante e ela pode ser compreendida dentro da lei de causa e efeito. É muito simples. Aquilo que eu gerar no outro, eu vou receber de volta. Então, quando eu me relaciono de uma forma desrespeitosa, desequilibrada, quando eu gero sofrimento e desequilíbrio em outra pessoa, mais tarde, por meu pedido, por necessidade da minha consciência, e a gente sempre reitera que isso não é castigo, isso é uma necessidade da nossa consciência, eu vou precisar sentir exatamente tudo que eu fiz sentir. Então, a dor que eu causei no outro, eu vou colher no futuro, né? Eu vou trazer de volta para mim esse sofrimento. Então, aquela pessoa com quem eu me envolvi sexualmente, que depois eu abandonei, né? Que eu descartei, como disse a Naice, aquele sofrimento que ela viveu, eu vou viver. E mais do que isso, é uma questão de justiça da vida. Eu vou precisar reparar essa situação. Então, aquilo que eu semeio hoje, eu posso estar colhendo ainda nessa vida, quando eu adquiro uma doença, quando eu gero um mal no meu próprio corpo, na minha psique, ou eu posso estar colhendo numa vida futura, né? Um exemplo muito simples, como o Nick falou antes, hoje nós temos uma liberdade sexual nunca vista. Mas vamos voltar no tempo há 50 anos. Eu acho que é o suficiente, talvez nem precise ir tão longe. Vamos imaginar, há 50 anos atrás, uma moça que foi iludida por um jovem e entregou a ele a sua virgindade antes do casamento e foi por ele abandonada. Qual era o destino de uma moça naquele tempo? Ela era abandonada pelos pais, normalmente expulsa de casa, quando não grávida. O que restava para ela? A prostituição. Uma vida ruim, uma vida de sofrimento, né? Vai chegar o momento em que aquela pessoa que gerou isso tem que reparar. E aí como é que isso procede? Numa vida posterior. Recebe aquela mulher como uma esposa desequilibrada, como uma filha doente, né? Como um processo de resgate difícil muitas vezes dentro da sua casa. E aí a pessoa às vezes também se pergunta assim, mas por que eu sou uma pessoa tão boa? Ou o kit básico, né? Por que aquela moça é tão bonita, tão inteligente, mas ela não tem sorte no amor? E o que ela fez em outras encarnações? Quantas pessoas ela abandonou? Ela seduziu. Exato, nós vamos colhendo isso. E é uma questão interessante. A grande maioria de nós que estamos encarnados hoje, trazemos conosco essas demandas para resolver. Trazemos questões sexuais para resolver. Trazemos problemas que geramos pelo uso da sexualidade desequilibrada e trazemos situações para reparar. No livro Sexo e Destino, do André Luiz, ele relata que no plano espiritual existe um instituto, vejam só, vamos copiar isso, né? Um instituto chamado Almas Irmãs,
que ele prepara as pessoas com débitos na área da sexualidade para reencarnarem e trabalharem essa questão. Então, eles passam anos lá, vêm aprendendo a lidar com a sua sexualidade e vêm para a Terra para, no mergulho na matéria, fazer esse resgate que eles precisam fazer. E daí o André Luiz pergunta para ele quais são os resultados, né? E vejam a estatística. Aí ele fala assim, que de cada 100 daqueles que vêm para a Terra, 18 retornam vitoriosos. 18. 22 melhorados. 26 muito imperfeitamente melhorados. Eu achei tão gentil essa coisa. E olha só, 34 onerados por novas dívidas. Nossa. Fizeram novas dívidas. É interessante que a gente fale aqui, né, abertamente, para que as pessoas entendam. Tu tocou no assunto, né? A mulher que foi abandonada há 50 anos atrás, quantas delas ou caíram na prostituição ou cometeram suicídio? Exato, tem esse aspecto A também. pessoa que cometeu o ato com ela, né, pode não imaginar, mas criou uma expiação, vai ter que responder pelos atos da sua parceira. É corresponsável, né? Corresponsável, né? E isso acontece hoje também. É a mesma Exatamente. coisa. Tudo que nós fazemos, nós vamos ter que responder. Lei de causa e efeito. Com maior ou menor gravidade, mas retornará. Com certeza. Por isso que a sensualidade tem que ter responsabilidade quando a gente faz uso dela, né? Então, essa relação, ela pode afetar, sim, a nossa evolução, à medida que a gente cai nesses 34 onerados aqui. Ao invés de vir para a Terra, né, resolver as nossas pendências e andar direitinho, a gente vem e não resolve nada e gera mais um monte de pendência. Como os números nos ajudam a ter uma dimensão mais assertiva, né, da coisa. E esses números realmente, eles não é para nos deixar com medo. Impactantes, né? Eles são impactantes, mas para a São. gente ficar atento a respeito das nossas escolhas. Olha que só 18% são bem-sucedidos, Mas né? ele pergunta depois também o que acontece com esses que falharam. E o André Luiz fala que eles são recebidos lá novamente, que eles recebem uma nova chance. E ele diz que a gente aqui na Terra não consegue ter noção da expectativa, da torcida, do carinho, daquela espiritualidade lá, esperando que a gente, essa vez, Na acerte. torcida, né? Mas Que então, bom que a gente tem, né? então a nós torcida. temos a possibilidade, mesmo que a gente erre, de recomeçar, não é, Fabi? Mas é melhor aproveitar o tempo para andar Façamos direito, né? agora. Façamos agora, então. Já diz o ditado, né? Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Bem, então a gente viu que existe essa relação entre a velocidade com que a gente pode promover a nossa evolução e o uso da sexualidade. Podemos também considerar, pelo mesmo raciocínio, que as obsessões, ou seja, as influências espirituais malfazejas, possam acontecer também em vistas do desregramento que possamos abraçar no campo da sexualidade. Isso é verdade? Podemos fazer essa afirmativa, Naice? É uma afirmativa muito correta. A obsessão é uma influência de uma mente sobre a outra. E essa influência é baseada na sintonia de pensamento. Quando as duas mentes estão sintonizadas, estão com o mesmo tipo de pensamento. Espíritos imperfeitos com problemas de sexualidade, eles, pela sintonia mental, se aproximam de pessoas que têm desregramento no campo da sexualidade. E eles se unem a elas através do processo obsessivo para influenciá-las ainda mais. E qual o objetivo deles? Sorver daquelas pessoas, naquele ato sexual promíscuo, as energias de prazer. Esses espíritos, como eles estão fora da carne, eles não conseguem ter as energias de prazer sexual. Então, eles influenciam, obsediam, ficam em uma simbiose com alguma pessoa, influenciando ela, que já tem essa dificuldade e já procura esse tipo de sexo, e nesse ato sexual, esses espíritos se acoplam junto e sorvem das pessoas as energias de prazer, mas sorvem também as energias físicas, que se alimentam dessas energias.
é um processo de vampirização. São verdadeiros vampiros a sugar, mas eles não sugam o sangue, eles sugam toda forma de energia que lhes é possível, né? E esse domínio na busca do prazer, ele é característico da obsessão sexual, mas ele também pode acontecer entre pessoas vivas. O fenômeno da obsessão entre vivos. Aquelas pessoas que vivas aqui encarnadas subjugam a outra, dominam a outra num tipo de sexo onde ela usurpa o prazer, usurpa as energias da outra sem se preocupar com o outro. Também é um obsessor. Pode estar viva, mas ele está obsediando alguém. E a gente vê tantas pessoas completamente dominadas, subjugadas pelos seus parceiros e infelizes com a sexualidade, porque é um sexo não por amor, é um sexo por posse, para sugar. Essa questão que a Nancy fala me faz lembrar daquela marchinha de carnaval que fala que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Tá errado, né? Vai também. Vai quem já morreu também, e bastante. Né? Se eles conseguissem enxergar o tanto de desencarnado, obsidiando aqueles locais ali, acho que iam tudo E pra casa. vão justamente para absorver as energias, né? E aí a gente vê que todos os desvarios sexuais e as pornografias são as maneiras mais eficientes dos espíritos obsessores sugarem as energias das pessoas, causando sérios prejuízos com esse sugar as energias, prejuízos físicos, né, orgânicos, mentais, que deixa a pessoa completamente desvairada, desequilibrada ou compulsiva sexual, e espirituais, né, sugam tudo. E essas ligações obsessivas, elas podem estar tão íntimas que esse obsessor e vítima podem ir num processo obsessivo para outras encarnações, onde vão trocar os papéis. A vítima será o obsessor e o obsessor a vítima, né? E aí veja que, como a Nancy fala, se você tem uma situação de um sexo desequilibrado, doentio, cercado, vampirizado, né, por espíritos atrasados, quando o sexo ele envolve equilíbrio, sentimentos e respeito, o ato sexual do casal ele é protegido pelos espíritos de luz. Isso. É a vigilância mental. Nós vigiarmos nossos pensamentos e nossas emoções naturais torna o ser protegido contra os espíritos obsessores, né? A gente vê que é um processo debilitante, como a Nancy nos falou, e o que eu estou aqui pensando e que deixa a gente assim um pouco mais com a necessidade de atenção, né, é que além de ser um processo debilitante, ele é cíclico, porque é fruto de um ato vazio. Então, quando acaba o ato sexual, como a busca foi só pelo prazer, não há sentimento que mantenha, aquele vazio vai dar ensejo a novamente praticar o ato. E aí vem a compulsão sexual, que é o Exatamente, vício. ele é debilitante, ele é cíclico, que vai levando realmente a uma exaustão das forças físicas, orgânicas, emocionais, espirituais, enfim. Né? E para nossa proteção, devemos fazer uso da potência sexual com responsabilidade, respeito por nós mesmos, o nosso corpo e o corpo do parceiro, né? E lembrando que todo o processo obsessivo, ele tem tratamento, é possível e é necessário tratar, e com a mudança íntima pode-se chegar à cura. Nós estamos agora passando pela etapa do carnaval, né? Então, pelo que vocês falaram até agora, todo mau uso da sexualidade que no carnaval é exacerbado, né? Aumenta bastante. Em lugares onde nós vamos também, que é feito uso de bastante sensualidade. Inclusive nos motéis, nós somos então rodeados de espíritos vampirizadores, né? Exatamente. Espíritos vampirizadores. Que sugam de nós energias, né? E como
E como diz a Sandra mesmo, acabou o ato sexual, né? Precisamos continuar nessa roda viva, né? De procurar novos parceiros, né? E vamos tirando energias que são primordiais para o nosso caminho, né? E nunca há uma satisfação. Não. Nunca há, porque é só o ato em si. E aí não existe satisfação plena. Só existe a satisfação quando existe afetividade. Existe um Amor. vazio, né? É um vazio. É um vazio. É um vazio que tem, né? Meus amigos, o assunto está realmente bastante palpitante. A gente vai estendendo, né, as nossas reflexões, mas tem um ponto que eu gostaria muito de chamar, que a gente não pode concluir esse programa sem tocar, a respeito das diversas expressões da sexualidade, que a gente sabe que ora se apresentam no caráter da heterossexualidade e horas através da homossexualidade, né? Então, quanto a essa segunda forma de expressão, Fábio, há alguma consideração especial a se fazer com relação ao seu manejo ou conduta? É exatamente isso que você falou, a percepção que a doutrina espírita tem. Assim como algumas pessoas manifestam a sua potência sexual, a sua energia, a sua sexualidade de forma heterossexual, algumas manifestam de forma homoafetiva, homossexual, como a gente fala. E é só uma expressão diferente, apenas isso. E uma coisa que eu acho muito interessante é que lá na questão 202, e aqui eu quero abrir um parêntese, porque as obras básicas, tá, e especialmente a linha da Joana de Ângeles ali, elas nos trazem informações preciosas sobre a sexualidade. Você pega lá o Livro dos Espíritos de 1857 e ele vem nos falar sobre a sexualidade da mesma forma como nós estamos debatendo hoje. E na questão 202, o Allan Kardec pergunta assim: quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E olha a resposta que ele recebe: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Ou seja, não importa, se você escolheu um corpo de mulher, você vai viver as provas daquele sexo. O que normalmente é o nosso fator dificultador ali da prova feminina? A maternidade. As alegrias e as dores da maternidade. Se escolhemos nascer mulheres, temos que viver isso. Qual é a dificuldade do corpo masculino, do espírito que reencarna num corpo masculino? O mundo masculino é mais duro, ele cobra mais, é mais pressionado, ele é mais agressivo. Esse espírito tem que enfrentar essas provas ali. E o espírito que reencarna e que tem essa expressão sexual diferente, ele precisa viver as provas que lhe são inerentes. É apenas isso. É viver com responsabilidade, assim como todas as outras pessoas. Enfrentar com coragem, com esperança, com determinação as provas que encontra, que no caso deles, muitas vezes tem dificuldades ali, ainda muito a questão do preconceito, da não aceitação, por vezes da própria família. Isso é uma prova duríssima. Ou da própria pessoa. Ou da própria pessoa. Então, é esse enfrentamento que ele tem que fazer. Ele não é diferente de nós. E a sua sexualidade, ela também precisa ser tratada com o mesmo respeito que os heterossexuais tratam a sua. E uma coisa que eu lembro que me chama a atenção desde o início, assim, há mais de 20 anos, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, e isso eu aprendi com a Nice. Lá no curso básico, quando a gente já falava na questão da homossexualidade, e ela dizia assim: o que importa não é a orientação sexual, é a pessoa ter o cuidado e evitar a promiscuidade. O que fere é a promiscuidade, não é a escolha que você faz. É a forma de expressão. É a forma de conduzir a tua vida. Né? Isso nós aprendemos com os mentores. Verdade. Eles que nos ensinaram. Não interessa se é homo, se é hétero, não cair na promiscuidade. Até porque, se a gente for fazer uma análise bem rasa mesmo, né? Que a gente aprendeu que o certo era ser hétero. Mas isso de uma sociedade, assim, completamente afastada de ensinamentos, né? Isso era só cultural. Nossa, é só cultural. Isso é uma cultura que a gente traz de muitos anos atrás. O que é normal, o que é normal. Vamos pensar bem simples, assim. Gente, vocês acham que Deus, em sua plena sabedoria e amor a nós, os filhos dele, colocaria no mundo alguém anormal?
quando se fala em sexualidade... Eu vou pedir licença, Nick. Tem uma Por passagem favor. da Joana de Ângeles que eu acho maravilhosa. E ela diz assim: o fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas uma opção que merece respeito, podendo também ser considerada como certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente em objetivos experimentais no processo de evolução. O amor, no entanto, será sempre o definidor de rumos em favor do ser humano em toda e qualquer situação que ele se encontre. Apenas ame. A gente vai deixar aqui para o ouvinte 2 dicas, porque o nosso tempo não permite a gente discorrer mais a respeito do assunto, mas Divaldo Pereira Franco e Alberto Almeida são 2 palestrantes cujas palestras estão no YouTube e que abordam bastante, né, maravilhosamente, essa questão da homossexualidade. E falando sobre isso, me ocorreu aqui a lembrança de que em 2018, aqui em Chapecó, nós tivemos um encontro dos jovens que sempre acontece na época do carnaval, e agora nós estamos tendo de novo, e o tema, aquela época, foi sexualidade. E isso nos faz lembrar com bastante alegria o quanto que há outras formas de se trabalhar a sexualidade, né, especialmente entre os jovens, e que a doutrina espírita oferece essas possibilidades. Olha, durante o carnaval, uma possibilidade para os jovens encontrarem-se, confraternizarem-se de uma forma sadia e explorar um tema que está latente nessa idade, né? E aproveitando disso, a gente pergunta para o Nick 2 coisas. Como que estão as participações aí do nosso ouvinte, né? E se você tem alguma informação a respeito do ERG deste ano. O pessoal continua mandando o bom dia aqui, então um abraço a todos, né? E a gente deseja que eles tenham um final de semana maravilhoso. Nesse momento está acontecendo, começa agora, o ERG, tá? É Encontro de Jovens Espíritas. Isso, que eu só falei a sigla. Isso. Durante o carnaval, todas as vezes que tem carnaval, os jovens da nossa região se encontram num só local, né? Assistido por pessoas que têm muitos anos de experiência espírita, né? E ali eles debatem, eles cantam, né? É um encontro maravilhoso, emocionante mesmo. Para quem vive aquilo é maravilhoso. Só para vocês terem uma ideia, neste momento estão reunidos 273 participantes, né? De toda a nossa região aqui. Mas são jovens que fazem, então, toda uma participação, né? Fazendo com que o carnaval, ao invés de ser Aquele problema? Não deixa de ser um problema, né? Que seja Para os algo pais, proveitoso, né? que seja algo proveitoso, maravilhoso. Eles saem de lá energizados, mas uma energia maravilhosa. Então, um abraço a todos, né? Desejamos que o ERG desse ano seja maravilhoso, como sempre é. E fazendo, então, um convite a todos os jovens. Gente, dentro da doutrina espírita, vocês também têm espaço. Se vocês quiserem participar dentro da casa, vocês sempre serão bem-vindos, e eu tenho certeza que vocês sairão de lá muito melhores do que quando vocês entraram, entendeu? Com energias boas. Vocês serão muito bem-vindos e bem recebidos. Esclarecendo, então, ao ouvinte que acessou agora a nossa live ou rádio, que é o Encontro Regional de Jovens Espíritas. Isso. Acontece todos os anos, a época do carnaval. A Ivone acabou de colocar aqui no Facebook que o filho dela também está no ERG. Que legal. Estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa, e se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página do Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Lá você também encontrará todas as edições dos programas anteriores. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nostra Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta com o nosso tema de hoje, sexualidade à luz da doutrina espírita. E antes do intervalo, o Nick nos trouxe o encontro dos jovens que acontece no Carnaval. E isso nos lembra que investir na formação, educação sexual e espiritual dos jovens é uma boa alternativa para que tenhamos adultos maduros no trato desse tema. E a gente não pode encerrar sem falar mais especificamente sobre isso. Nice, o que mais poderíamos e deveríamos observar para que as crianças e adolescentes possam evitar os problemas relacionados à sexualidade? Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, psicografado por Divaldo Franco, nos coloca o seguinte: a ignorância responde por males incontáveis que afligem a criatura humana e confundem a sociedade. Igualmente perversa a informação equivocada, errada, né? Destituída de fundamentos éticos e carente de estrutura lógica. Então, Joana nos fala da imperiosa necessidade do esclarecimento e da educação sobre a sexualidade para crianças e adolescentes, respeitando cuidadosamente a faixa etária. A criança deve viver a infância. Ela tem que viver a infância, as brincadeiras da infância. Ela não tem as glândulas sexuais ainda desenvolvidas, produção de hormônio. Cada um deve viver a fase da vida de acordo com a fase que está, né? Não deve ser exposta a estímulos sexuais. Ela deve brincar e aprender. E essas brincadeiras da infância são extremamente necessárias para o seu desenvolvimento físico, mental e até espiritual, né? Ainda a criança, nos diz a psicologia, que a família deve orientar a criança nos seus questionamentos, porque a criança questiona, mas deve responder de forma certa e natural somente aquilo que a criança pergunta, porque se ela pergunta, ela tem estrutura para entender aquilo que ela está perguntando, não ir além, e sempre falando de acordo com a mentalidade e a maturidade da criança, na linguagem que ela vai entender. E desde cedo devemos alertar as nossas crianças o cuidado e o respeito com o seu próprio corpo e não permitir que outro, principalmente um mais velho ou um adulto, lhe toque de forma mais íntima. Porque este esclarecimento pode evitar e pode orientar quanto ao abuso infantil. As nossas crianças são pegas de uma forma muito inocente, não sabendo o que é. Então, eles precisam ser orientados para poderem se defender e poderem reagir a esse tipo de abuso, né? E também não tornar-se em um outro momento o próprio abusador, né? E os adolescentes, eles devem ser orientados tanto pela família quanto pela escola sobre a sexualidade, seus riscos, seus compromissos e também sobre a função sagrada de procriação para evitar a gravidez indesejada, né? Seguindo também aquelas orientações da infância, de respeito ao corpo, seu e do outro. E também deve ser colocado que é de extrema importância esclarecer que o sexo deve ser ligado à afetividade. Não é aquilo, meu filho, pega todas que tu conseguir, que é legal, aí tu vai ser homem. Não, o sexo é ligado à afetividade. Nesse sentido, respeitar o seu próprio sentimento, mas respeitar o sentimento do outro também. Você veja que se para o adulto há uma dificuldade em lidar com a energia sexual, para o adolescente que não está nem fisicamente pronto, é ainda pior.
é ainda mais complexo. Por isso que os países que adotaram práticas de retardar o início da vida sexual o mais possível têm tido números muito expressivos. Porque o adolescente traz em si um pensamento de super-herói. Isso é da adolescência. Ele acha que qualquer coisa errada acontece ao outro, mas não a ele. Ele acha que ele é imune a tudo. E é aí que acontece a gravidez indesejada, a doença, o aborto. Né? Então, retardando esse processo, a gente retarda todos esses problemas que advêm de uma sexualidade precoce e mal orientada. Cai de novo sobre os pais a responsabilidade do encaminhamento, da ajuda, né? Da conscientização dos seus filhos, né? Que é importante que haja enquanto eles forem menores, né? Meus amigos, a vontade que a gente tem é de ficar continuar, aqui né? mais outra hora, né? E o tema em si já realmente pede mais tempo. Mas chegamos ao final do nosso programa. E nós agradecemos, então, a sua audiência, aos nossos amigos aqui no estúdio, que hoje colaboraram conosco, a Fábio, a Naice, o Nick, a presença da nossa amiga Loine. É um prazer tê-la aqui conosco, Loine. A todos o nosso muito obrigado. Ao Henrique, em nome do qual a gente agradece toda a equipe técnica aqui da Rádio Chapecó e desejamos a todos um ótimo dia, um excelente final de semana, um forte abraço, fiquem com Deus e até sábado que vem com mais um programa Hora Espírita. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita.